Boa noite, amigos, clientes e pacientes do Espaço Ágata. Eu sou Ana Paula Café, psicóloga e responsável pelo espaço. E, enfim, vamos estrear a nossa página do YouTube, né? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, porque a gente está com muita saudade de poder conversar com todos pessoalmente, abraçar, beijar, poder falar das novidades, né? Mas para falar também um pouquinho sobre este momento que a gente está passando da pandemia. Eu acredito que muitos de vocês sabem, eu fui infectada pelo Covid-19. Foi um momento muito difícil quando eu soube da confirmação do diagnóstico. Antes de saber dele, eu achei que era só uma crise de sinusite e uma dor no corpo, que passou muito rápido. Mas durante todo o processo, quando eu descobri que eu estava com pneumonia, até o resultado efetivo do exame, que demorou quase uma semana para ficar pronto, foi um processo muito árduo, né? E eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Como eu disse, eu sou psicóloga, sigo a teoria junguiana, né, de psicologia analítica, e nós falamos muito sobre símbolo, né? Qual é o processo em que o indivíduo passa e quais são os símbolos que ele se depara e precisa ressignificar para conseguir entender algumas questões na sua vida. Eu tenho dito para as pessoas que me procuram, para quem eu tenho condições de conversar, que o coronavírus é uma doença que atinge principalmente o sistema respiratório, como nós já sabemos, como vem sendo divulgado. E o pulmão, ele está muito relacionado às nossas questões de medo, né? Então, do que você tem medo? Eu estava em um processo, estou ainda em um processo de análise referente aos meus medos da vida. E antes de eu descobrir o diagnóstico, já fazia um mês mais ou menos que eu vinha conversando isso com a minha analista, relacionado ao medo que já existia em mim, de várias situações, de várias possibilidades, de trauma de uma grande perda que foi do meu pai. E durante o processo da doença, porque apesar de eu ter recebido muito amor, muito carinho, mensagens maravilhosas que puderam alegrar os meus dias, que fizeram toda a diferença, que me deram muita força e aumentaram muito a minha fé, é um processo que você passa muito sozinho, porque ele é completamente interiorizado, né? Você olha para dentro de si, para suas questões, para o que realmente vale a pena, para o que realmente importa para você, o que você pretende dali para frente. As coisas tomam uma outra proporção e elas são vistas de uma forma muito diferente. Por que que eu digo isso? Talvez vocês já tenham ouvido falar, quem vê as reportagens ou lê as pesquisas, muitas pessoas adoecem do Covid, né? Quer dizer, se infectam com o vírus, mas na verdade adoecem de uma outra coisa. Então, eu tive pneumonia, que foi causada pela infecção do coronavírus. Normalmente as pessoas seguem bem o tratamento e muitas vezes no 10º dia elas podem ter uma piora. Existem vários estudos falando sobre isso. E aí, o 10º dia parecia uma sentença, que a gente não sabia se era de vida ou se era de morte, né? Então, internamente, isso me angustiou muito. Tanto que, quando eu tive a confirmação do diagnóstico, que a vigilância epidemiológica me ligou para informar que tinha dado positivo, na hora eu entendi, mas só depois eu interiorizei. E aí eu tive crises de ansiedade, né? Eu até comentei com alguns pacientes que têm crise de ansiedade, que eu soube, não só na teoria, mas na vivência, na prática, o que é sentir o pé congelado de frio e suar no meio dos dedos, assim. É desesperador, né? A pressão do peito, aquela sensação de que você não vai respirar, e aí isso junta com a possibilidade de ser um sintoma do vírus. Então, qual é o limiar para você conseguir entender se isso é emocional ou se isso é físico?
né? Eu, como fui yogi, hoje eu tô um pouco afastada durante muitos anos, quase 3 anos, eu ainda faço práticas de yoga, mas não com a mesma regularidade que antes. Nós utilizamos muito pranayamas, né? Que são práticas de respiração. Então eu pensava o quê, né? Quando eu conseguia ir para o racional, sair do emocional. Bom, eu preciso testar o meu pulmão e saber se esse ar tá chegando lá para saber se isso é físico ou se é emocional, né? Porque a gente precisa lidar muito com a concretude, né? O que é concreto? Quando você sente algo. Então eu inspirava profundamente, segurava esse ar nos pulmões de 10 a 15 segundos e depois liberava o ar. Aí eu prestava atenção. Bom, o coração tá disparado? Não. Eu tô suando? Não. Eu tô passando mal? Não. Então, ok, eu estou respirando, né? E a gente tem visto que as crises de ansiedade, de pânico, estão sendo frequentes. Mas é muito importante a gente conseguir estabelecer o que é emocional do que é físico, porque muitas vezes a pessoa fica só em uma polaridade, ou é só físico ou é só emocional, e às vezes acaba atrasando e retardando a possibilidade de melhora ou de ir atrás de um atendimento médico para saber o que realmente está acontecendo consigo. Então, é super necessário que a gente consiga, por mais que seja desesperador, por mais que a gente tenha medo, que a gente consiga trazer isso para o concreto. O que eu tenho neste momento e o que eu preciso identificar. E quando não possível, sempre procurar a ajuda de um profissional que esteja habilitado a te atender naquilo que for necessário, né? Esse é o vídeo de inauguração da nossa página. Da nossa página não, do nosso canal no YouTube, né? Eu demorei bastante para fazer esse vídeo exatamente por conta desse processo. Hoje eu estou há 22 dias do início dos sintomas do coronavírus. Na semana que vem eu já vou fazer a testagem para saber se foi negativado e se eu criei anticorpos, mas eu passei do 10º dia, então eu já posso dizer que eu sobrevivi, né? E sobrevivi diante de muita reflexão, de muito choro, de dor, de tristeza, de isolamento, mas também de muita fé, de muita expectativa, de muita reflexão e de muito discernimento perante as coisas que estavam diante de mim que eu podia escolher. O que eu escolho, né? Eu tô já ruim, estou ansiosa, estou doente, tomando remédios que me dão efeitos colaterais. Eu não vou assistir o jornal onde está dizendo que tem 1.000 e não sei quantos mortos e os leitos de UTI estão acabando. Então a gente precisa ter esse discernimento, essa consciência para conseguir escolher aquilo que a gente se alimenta. Eu não estou falando de alienação. Então eu me alienei e não soube mais do que estava acontecendo no mundo. Não. Durante 3 ou 4 dias eu realmente não podia ouvir falar, porque eu estava vivenciando aquilo em mim. Então o todo era muita coisa para aquilo que eu já estava sentindo. Mas depois que isso passou, eu escolhia um horário do dia para eu poder me atualizar, porque como vocês sabem, além de psicóloga do Espaço Ágata, eu sou psicóloga de unidade prisional, trabalho na área da saúde, então eu preciso saber de alguma forma do que está acontecendo, me atualizar, porque essa é uma realidade em que não só eu, mas todos vamos lidar durante muito tempo. Então eu escolhia um determinado momento para ter aquelas informações que fossem suficientes. Não ficar alimentando isso, porque me fazia mal, né? Então, é muito necessário que a gente tenha essa reflexão do que enaltece e agrega a sua vida e a sua alma e do que rebaixa e te deixa muito mal. Porque assim, o que eu vou fazer com determinada situação ou informação? Eu só vou me informar. Ok, o suficiente. A partir disso, não precisa, porque vira inutilidade no sentido de te fazer sofrer. E a gente já está num processo de adoecimento. Eu acredito muito no ser humano, as pessoas que me conhecem sabem disso. Para mim, a minha profissão é uma missão de vida e também um resgate de alguma forma. Quem me conhece também sabe
questão referente à minha fé e à minha crença. E aí, de que forma isso vem trazer conhecimento e vem me ajudar e ajudar o próximo também. Então, eu acredito que tudo isso que está acontecendo vem para nos dizer algo, vem para nos mostrar algumas coisas. É muito trágico, é uma catástrofe, mas de alguma forma ela é necessária. E aí, para além do social e para além de tudo que está acontecendo no mundo como um todo, o que está acontecendo internamente? É um momento que nós estamos lidando não só com os nossos medos, mas também com os nossas questões positivas e negativas. A gente está precisando, o mundo parou, né? Fora as atividades essenciais, o mundo parou. Trancado dentro de casa, sozinho ou com os familiares que mal se viam. E as pessoas estão se vendo, olhando para o outro e olhando para si. E quanto sofrimento isso está trazendo, quanta angústia, quanta decepção, quanta desilusão, quanta dúvida, quanta incerteza e também quanto amor, né? Quanta possibilidade de reflexão no sentido de eu estava ausente, eu estava aqui, mas estava ausente. O que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, o que pode ser reorganizado. Quem você quer ser depois disso? Como você quer viver depois de tudo isso? Eu passei na pele para conseguir chegar a essa conclusão. E para conseguir olhar para coisas que talvez eu não me permitia. Por quê? Porque sempre correndo, trabalhando em 2 empregos e tendo que dar conta de diversas coisas. Então o mundo precisou parar para que a gente olhasse para o que está perto, não é o que está longe, é o que está perto. Estava errado. O que a gente precisa resgatar? Onde nós precisamos chegar? Quem você quer ser e o que você quer ser a partir disso? São as reflexões que eu deixo para vocês. Eu sou grata a todas as orações, todas as coisas que foram feitas, emanações, reiki, meditação. Eu meditei muito durante o período da minha doença, todos os dias. Eu dormia com a aplicação de reiki todos os dias. Meus amigos mandavam reiki, mandavam oração, faziam de tudo todos os dias. A gente tem uma terapeuta excelente no espaço, que é a Elizabeth, que é terapeuta de reiki, auriculoterapeuta, e assim, o quanto tudo isso me ajudou durante o meu processo, durante a minha recuperação, né? Eu sou prova viva disso. O quanto meditar, respirar, calar-se e observar o que estava acontecendo me ajudou nesse processo. Então, assim, a gente precisa adoecer para chegar nesse momento? Eu espero que não. Eu espero que não chegue em muitas pessoas, apesar de saber que é necessário. E aí, enquanto sobrevivente, a partir disso, resolvi então gravar esse vídeo para convidar vocês para curtirem o nosso canal do YouTube do Espaço, as nossas páginas no Facebook, Espaço Terapêutico Ágata, como perfil Ágata Terapias, no Instagram como Ágata Terapias. Tem sempre publicações muito interessantes, positivas. Nós temos vários terapeutas no espaço que também estarão fazendo vídeos aqui, que nós vamos publicar, falar sobre as técnicas, sobre as terapias, sobre as possibilidades de tratamento em que nós temos no nosso espaço, e aos poucos a gente vai divulgando cada um desses trabalhos, cada um desses serviços. Se alguém tiver qualquer dúvida, quiser fazer comentários, pode deixar aqui no canal. A gente vai responder conforme for chegando. Se quiserem entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Nós estamos à disposição para atendê-los e para poder ajudar a quem precisa. Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, desejo uma ótima noite e que vocês tenham uma linda noite de descanso. Um beijo. Namastê.